Esse é o terceiro vídeo de uma playlist que eu preparei aqui para o nosso canal do YouTube para falar sobre declaração anual de ajuste de imposto de renda. Meu nome é Thiago Feitosa. Nesse canal a gente fala sobre mercado financeiro, sobre carreira no mercado financeiro, então sobre as certificações que são necessárias, como se preparar. Tem aulas aqui sobre as próprias certificações, tá bom? A gente fala também sobre economia, sobre mercados. Então se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. E claro, se esse vídeo fizer sentido, deixa um gostei aqui. Importante dizer, esse vídeo faz parte de uma playlist, então é interessante que você tenha visto os vídeos anteriores. Se você não viu, eu vou deixar o card da playlist aqui. Veja na sequência, tá bem legal o material que a gente preparou para você. Então vamos lá, direto ao ponto, porque aqui a gente vai falar sobre as deduções legais. Então no primeiro vídeo eu expliquei a estrutura tributária, ou seja, quais são os tipos de impostos que tem, falei ali sobre imposto de renda. No segundo vídeo eu falei sobre quem é obrigado a declarar, falei sobre a tabela, sobre a importância da correção da própria tabela. E agora eu quero falar com você sobre as deduções legais do imposto de renda. Então, eu coloquei aqui, ó, as deduções. As deduções legais são abatimentos permitidos em lei. Essas deduções diminuem o valor a ser pago de imposto se o contribuinte utilizou recursos para financiar sua educação, saúde ou ainda para o sustento de dependentes, tá bom? Então deixa eu te explicar o que é isso antes de eu te mostrar o valor das deduções. Olha lá. Uma das coisas que a gente falou lá na primeira aula dessa playlist é que os impostos eles servem para que o governo tenha recurso para financiar serviços importantes para a nossa sociedade. Então, em um mundo ideal, como que as coisas funcionariam? Nós pagamos imposto e aí porque a gente paga imposto, a gente pode usar, por exemplo, a escola pública para os nossos filhos e para nós, né? Porque nós passamos pela escola. Eu, por exemplo, me formei até o ensino médio em escola pública, então é importante entender isso. É para isso que servem os impostos, tá? Para que o governo tenha recurso para financiar o nosso acesso à educação, o nosso acesso à saúde. Então, é através do dinheiro dos impostos, por exemplo, que o governo vai financiar, por exemplo, a vacina, que está sendo tão importante nesse momento. Então, não só a fabricação lá no Instituto Butantan e na Fiocruz, mas também o processo de distribuição, né? É através dos impostos que o governo vai pagar o salário dos médicos, dos enfermeiros que estão trabalhando nesse momento tão delicado. Então, é importante a gente fazer essa leitura e, mais uma vez, eu quero reforçar, esse vídeo também está no YouTube e eu não quero fazer nenhum juízo de valor. Idealmente é assim que as coisas funcionam. Tudo bem? O que eu quero que você entenda é que o governo, ele olha e fala assim, olha, vamos lá, vamos conversar, contribuinte. Eu, governo, arrecado dinheiro de você para eu, governo, prestar serviço para você, certo? Desse serviço que eu falei. Mas eu, governo, eu entendo que por alguma razão ou outra, que eu não vou julgar o mérito aqui, eu não consigo prestar todo o serviço que você gostaria. Então pode ser que, apesar de eu ter a escola pública, você, por exemplo, coloque o seu filho em uma escola particular. Pode ser que, apesar de ter o SUS, você considere importante pagar um plano de saúde. Talvez você precise passar em uma consulta onde você tem de pagar. Pode ser que, apesar de ter a previdência lá do INSS, você considere fazer uma previdência particular, uma previdência privada. Pode ser. E nós vamos combinar assim. Eu, governo, entendo isso e caso você use o seu dinheiro para comprar e ter acesso a estes serviços que eu falei, a gente vai abater isso do imposto, você vai pagar menos imposto. Porque é mais ou menos assim, olha, eu, governo, recebo o seu dinheiro para te oferecer serviço de educação, mas você precisou, de alguma forma, consumir um serviço de educação privado, seja ele qual for, então, neste caso, você vai me pagar menos imposto, porque eu, governo, não te dei esse serviço e você foi acessar a iniciativa privada para isso. Aí algumas pessoas vão dizer, tá vendo? Mas aí tinha que dar mais dinheiro, porque aí o governo vai prestar esse serviço. Mas olha como é interessante ter esse abatimento. A gente precisa fazer uma leitura bastante ampla disso. Se o governo te dá o abatimento, você vai acessar a iniciativa privada para isso. E quando você acessa a iniciativa privada, o que na prática você está fazendo, você está também ajudando na geração de emprego. Então você vai pagar para uma empresa, essa empresa vai pagar para o professor, ou se for um médico, enfim, seja lá qual for a área que você está acessando, né? Se for educação, vai pagar o professor. Essa empresa vai ter lucro com essa operação,
e essa empresa vai pagar imposto de renda. Então todo mundo ganha e o governo continua arrecadando mais e mais, tá bom? Então é importante dizer que a gente precisa fazer uma leitura dessa questão tributária, não só olhando só a visão de contribuinte e governo. A gente precisa olhar a economia. Quando você deixa de pagar para o governo e você consome um produto ou um serviço de uma iniciativa privada, e quando eu estou falando de iniciativa privada, você não precisa pensar em grandes grupos oligarcas, multibilionários, não. Olha só, se no teu bairro tem uma escolinha onde você precisou pagar ali, e aí tem uma mulher ou um homem que empreende, são dono dessa escola, tem, sei lá, 3, 4, 5 funcionários, o que você está fazendo com isso? Você está ajudando também na geração de emprego. Essa escola é uma empresa, que a empresa também paga impostos. Então, é uma leitura bastante ampla que a gente precisa ter. Entendendo o que são essas deduções, a gente vai voltar aqui para a apresentação, porque eu quero te falar quais são os limites, tá, dessa dedução. Então, tá tudo na tela aqui para você, olha lá. Então, se você tiver despesas médicas, eu não tenho nenhum limite. O governo não estipula limite para isso. Você pode gastar o quanto que for, tá? E tudo que você gastar, você pode abater. Mas, se você tem dependentes, você também pode abater aquilo que você gasta como dependente. E aí, é o limite de 2.275. Despesas com educação, o governo permite que você abata até 3.561,50 por dependente. Então, se você tem um dependente, você já vai abater. Dependente pode ser os seus filhos, ou se você é casado, a sua esposa, caso ela não trabalhe, ou se você é casada e o seu esposo não trabalhe, ele também pode ser o seu dependente, e assim sucessivamente. Ah, não, os meus pais moram comigo, então qualquer pessoa que dependa financeiramente de você, ela pode entrar na sua declaração como dependente e você vai fazendo abatimento para pagar menos imposto, tá bom? E planos de previdência complementar até 12% da renda bruta. Isso aqui é o PGBL que você pode fazer para ter esse abatimento, tá? Aqui no nosso canal do YouTube tem vídeos explicando esse abatimento do PGBL, tá bom? Então, eu trouxe aqui um exemplo hipotético só para você entender a importância dessas deduções, tá? Mais para frente, ainda nessa playlist, você vai ter acesso a uma planilha onde você pode fazer as suas simulações e tudo mais antes de fazer a declaração. Tá? Mas aqui eu quero trazer um exemplo bastante simples. Essa aqui é a tabela de imposto de renda que nós já vimos, inclusive, nessa playlist, certo? Então eu trouxe um exemplo hipotético. Imagina que você tem uma renda bruta anual de 30 mil reais. Se você tem uma renda bruta anual de 30 mil reais, olha só, o seu imposto está dentro dessa faixa aqui, ó. Portanto, o seu imposto é de 7,5% e uma parcela a deduzir de R$ 1.713,58. Tá? Depois eu explico com mais detalhes essas parcelas a deduzir. Então, se você ganha 30 mil, é isso que você vai pagar de imposto. Então, vamos lá. Então, a alíquota sobre imposto é 7,5%, portanto, dá 2.250. Se a gente tira a parcela a deduzir, que é R$ 1.713,58, o seu imposto devido é R$ 536. É isso que você pagou para o governo. Então, se você trabalha sobre o regime CLT, nesse caso, o que acontece? Se você trabalha sobre o regime de CLT, esse valor já veio descontado na sua folha de pagamento durante o ano ali, dividido ali de acordo com os seus salários, tá bom? Agora, vamos olhar para a importância dos abatimentos. Pegar o mesmo exemplo. Então, imagina que você ganha os mesmos 30 mil reais, mas você no ano, ou seus dependentes também pode ser, no ano gastou 3 mil reais com despesas médicas, tá bom? Depois, no mesmo ano, você gastou R$ 3.500 com educação e você tem um dependente ali, então você está colocando uma despesa de 2.200 com o dependente. Tudo bem? Então, o que a gente faz? A gente simplesmente tira este. Então, 30 mil menos 3 mil menos 3,5 menos 2.200 dá 21.300. Então, essa passa a ser a sua nova base de cálculo. Então, o que acontece? Se a gente olhar aqui na tabelinha do lado, você saiu dessa faixa que você estava e você veio para a faixa anterior. Opa, eu rabisquei bem torto aqui. Na faixa anterior, o imposto é 0. Só que se você trabalha sobre o regime de CLT, o que aconteceu? Isso já veio descontado no seu olerite. Então, avançando, qual que é a alíquota de imposto devida nesse caso? Passou a ser 0 por conta dos abatimentos.
Só que como se você trabalha sob o regime de CLT, isso já veio descontado no seu Olerite, quando você faz a declaração, o que você está falando para a Receita é: Receita, olha só, sim, eu ganhei 30 mil reais, sim, foi retido aí 535 reais no meu Olerite durante o ano, mas eu gastei tudo isso, então esse imposto não é devido, devolve ele para mim. É aí onde entra a restituição. Nesse exemplo você teria R$ 536,42 para ser restituído. A restituição do imposto de renda, ela é paga sempre no dia 15 do mês, ou caso caia, é claro, no final de semana, na segunda-feira ali, a partir de junho ou julho, se não me falha a memória, e ela é paga em lotes. Então, quem declara primeiro, então tem uma prioridade de recebimento. Quem recebe primeiro restituição, caso seja devido, são os aposentados, pessoas acima de 65 anos, acho que é isso. Depois, todos os outros contribuintes, eles vão entrar numa fila que é de acordo com o tempo da sua entrega. Então, se você for um dos primeiros a entregar a declaração, se tiver restituição, você vai ser um dos primeiros a receber. Se você for um dos últimos, tá? Que pode acontecer, se tiver restituição, você vai ser um dos últimos a receber também. E ela é paga mensalmente, todos os meses, né? Então você recebe no valor integral. Então, nesse exemplo, se você tivesse que receber R$ 536, você recebe R$ 536, corrigido pela variação da taxa Selic até o dia que você recebe. E a último lote de restituição é em dezembro. Tudo bem? Então é assim que funciona os abatimentos, tá? Importante dizer que se você estiver vendo esse vídeo em um outro período que não seja 2021, a lógica não muda. A lógica é a mesma. Talvez mude ali os limites de valores, mas aí, se você entendeu a lógica, é bem tranquilo. Fechado? Nós não acabamos esse assunto de imposto de renda. Você vai conhecer o modelo simplificado, o modelo completo, qual que é a diferença deles, tá? E por último, o programa de declaração, como que é feito ali no passo a passo. A gente vai se ver no próximo vídeo e, claro, se esse vídeo está fazendo sentido, fez sentido, deixa um joinha aqui. A gente se vê lá. Tchau, tchau.